Não há frigoríficos gaúchos investigados pela Polícia Federal na Operação Carne Fraca. Os 21 estabelecimentos são do Paraná, Goiás e Santa Catarina. A informação foi divulgada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O governo brasileiro vai ter que dar explicações à China sobre a operação. O país oriental foi o primeiro a pedir esclarecimentos de forma oficial sobre o caso. E a Operação Carne Fraca da Polícia Federal deixou o país inteiro preocupado com a qualidade do produto que consome. Pois, a partir de agora, nós vamos entender que substâncias são essas adicionadas nos alimentos e qual o reflexo disso para o mercado interno e na exportação. Estão conosco a professora da URGS, mestre em Ciência e Tecnologia de Alimentos, Cláudia Hessel, e o professor dos cursos de Agronomia e Veterinária da UBRA, Jean Soares. Sejam bem-vindos, professores. Muito obrigada. Professor e professora, primeiro, vamos começar por onde? Acalmando a população. Tem papelão, não tem papelão? É vitamina C que estão botando? E que tipo de coisa estão botando no nosso abençoado churrasco, ainda mais no Rio Grande do Sul, né? É verdade. Eu estou falando sério, eu fui no mercado agora sábado ou domingo agora, tô tentando lembrar. E eu reparei nas pessoas. Primeira coisa que eu reparei é que na parte das carnes embaladas não tinha muita gente. E naquela parte onde tem hambúrguer, ou salsicha, os congelados em si, tinha uma senhora, e a senhora olhou para mim, eu olhei para ela, tipo, a senhora vai pegar mesmo? Se a senhora pegar, eu pego também. Né? Porque aí a senhora come, eu também vou comer, os dois vão sofrer da mesma coisa. Enfim, professora Cláudia, vamos começar pelas substâncias encontradas na carne. Quais são essas substâncias e que tipo de problemas elas podem provocar na nossa saúde? Uma delas é o ácido ascórbico. Então, né? Tem a diferença. Nesse relatório que foi apresentado por essa Operação Carne Fraca da Polícia Federal, foram citadas duas substâncias. Tá. Ácido ascórbico, Ok. que é a nossa conhecida vitamina C, que na indústria é utilizada como um antioxidante. Ela pode ser utilizada em alguns alimentos, como alimentos processados. Tá. E também foi citado o ácido sórbico, que também pode ser utilizado pela indústria de alimentos e tem a ação conservante. Mas o que é importante ressaltar? Eles podem, sim, ser utilizados em alimentos processados, como salsichas, linguiças, mortadela. Mas eles não podem ser utilizados na carne in natura, na carne fresca que a gente utiliza para o churrasco. E ambas as duas, até o momento, não tem nenhuma pesquisa científica que demonstre que elas sejam cancerígenas ou que causem algum dano à saúde da população. Mas elas não deveriam estar ali. Nesse caso, da carne... Na carne in natura, vaca, não. Sim. Não, na carne in natura, não. Ela não pode ser utilizada. O que pode ser, né, considerado uma fraude se for utilizada para, por exemplo, uma carne que ela está mais escura, isso demonstra que ela não ficou armazenada sob refrigeração corretamente. E se utilizar essa substância para recuperar a aparência do frescor da carne, isso sim é considerado fraude, não pode ser realizado. Estão nos enganando de alguma forma. Agora, no caso do papelão, porque as piadas na internet todas eram em cima do papelão, né? Os memes do cara espetando um pedaço de papelão e coisas do tipo. E aí, vamos desmistificar, porque parece que não é bem assim, né? Então, de novo, né, esse relatório são mais de 700 páginas, né, e o que a gente só tem acesso ao que foi divulgado pela imprensa. E no áudio não está muito claro se o papelão está sendo, né, utilizado para fabricar o alimento ou se ele está sendo utilizado para embalar. Se for embalagem, ok, a gente conhece, né, os alimentos, muitas vezes, produtos carnes vêm embalado em papelão. Mas o papelão ser utilizado para um alimento, aí sim é um absurdo, né? Não é um alimento, não pode ser utilizado para a fabricação de alimentos. Se isso estiver acontecendo, desculpa o trocadilho, mas é um papelão mesmo. Bom, e agora o mercado, né? A gente fica imaginando, o Brasil é um exportador de carne, né? Tanto aqui dentro se consome demais, e a gente está falando do Rio Grande do Sul, mas não só o Rio Grande do Sul, o Brasil consome muita carne. E na questão da exportação. E aí, professor, isso vai afetar o nosso mercado? Já está afetando? Pois é, com certeza é um papelão, né, do agronegócio, fazendo esse trocadilho também, né? A carne, o complexo carne de frango, carne bovina, carne suína é um importante
player do nosso mercado, né? Nós exportamos para uma infinidade de países, mais de 160 países, né? Então é um número significativo. E a carne é um alimento, e o alimento as pessoas dão muito valor para essa questão do alimento, né? Então ela tem que passar por um processo de fiscalização muito rigoroso, né? E deve passar, e os países, principalmente os países como a União Europeia, por exemplo, eles são muito criteriosos nesse ponto, né? E eles, com certeza, querem explicações maiores do que está acontecendo com a carne, né? Sim. Mas também nós temos um outro fator, que a maior parte da nossa produção, 70%, 80% da produção, é consumo interno. A carne é consumida aqui dentro do Brasil, né? Então, essas informações causaram uma perplexidade muito grande na população, né? E hoje é na padaria, é no mercado, no açougue, é na universidade. A primeira coisa que os alunos querem saber, né, se tem papelão, se tem produtos que não pode, né? E se eles podem consumir esse produto com segurança ou não, né? Então, de certa forma, vai afetar o consumo? De certa forma, inicialmente eu acredito que sim, né? Eu acredito que inicialmente vai afetar um pouco do consumo, né? A questão da exportação, sim, né? Já afetou, porque os países aí, a China, Hong Kong, o Chile, já suspenderam as importações, né, as exportações brasileiras, para cobrar alguma explicação, né, detalhes maiores, né? Sim. A Coreia do Sul suspendeu e voltou atrás de novo, porque foi provado que nenhuma dessas plantas exportava para a Coreia do Sul, então eles retomaram as compras, né? Mas claro que fica uma mancha, fica uma marca, uma cicatriz muito grande, que dificilmente vai ficar uma cicatriz, não vai se apagar, ela vai ficar manchada. Essas coisas com o tempo levam, a gente ainda vai ser motivo de chacota ou de desconfiança. Agora, nesse caso, professor, o presidente Michel Temer deu uma declaração dizendo que são alguns frigoríficos. Por outro lado, a oposição rebateu dizendo que são os principais frigoríficos. Claro, claro. Como é que a gente pode encarar? Realmente um volume grande? Não, assim, o que eu vejo, também as informações que a gente tem da mídia, né? Agora estão largando melhor quais são as outras plantas, porque falaram muito em algumas, né? Mas realmente, o que eu vejo, assim, que a polícia acabou fazendo uma divulgação e uma propagação muito grande, né? Então ela pegou essas plantas principais, realmente é um player muito grande, né? Para valorizar essa questão da operação, tanto é que foi vendida como a maior operação da Polícia Federal, que eu acho que é válido, tem que fiscalizar, é um trabalho excelente, né? Agora, por outro lado, também não são todas as plantas desses frigoríficos que têm problemas, são algumas plantas pontuais. No universo de 5.000 plantas frigoríficas, são 21, né? O ideal é que não fosse nenhuma. Claro. Esse seria o ideal, que não fosse nenhuma, né? Então são 21. E essas têm que sofrer um processo, uma sanção, uma fiscalização, né, para serem apuradas, né? Bom, você que está em casa, você pode participar da nossa conversa, mandando perguntas para os nossos especialistas. Então você envia a sua pergunta pelo WhatsApp, 99588-2374, 99588-2374. Coloque na agenda, acione o WhatsApp e mande a pergunta ou o comentário. Por exemplo, uma das perguntas que eu tenho certeza que vai surgir daqui a pouquinho surge a possibilidade do uso da cabeça de porco para fazer linguiça. Ó, eu vou dizer uma coisa bem sincera, tá? Patê, linguiça, esses embutidos assim, tem muita gente que se delicia, mas não faz a menor ideia do que vai lá dentro. E talvez, se soubesse, eu tenho certeza que não precisava nenhuma operação da Polícia Federal para o consumo cair. Né? Mas dá para explicar? Pode, não pode? E parece que tem um percentual. Pode um pouco, não pode tanto, enfim. Então, é uma excelente pergunta, inclusive, quando apareceu, né, é uma coisa que as pessoas se chocam, como tu muito bem comentou, mas sim, em alguns produtos a cabeça de porco pode sim ser utilizada como no processamento da linguiça. Tá. Né? Isso tudo tem especificado, o próprio Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento tem os seus documentos, que são, né, os padrões de identidade e qualidade de alimento, então que toda indústria tem que seguir as formulações. E como, por exemplo, na linguiça pode sim ser utilizado um certo percentual de cabeça de carne de porco.
Você sabia disso? Pois é. O pessoal que está tomando café agora já está olhando para a salsicha, para a linguiça de um outro jeito. Mas, enfim, vamos seguindo. A frase do Maroi, do mestre da comunicação, o seu Silvio Santos, dizia: onde há crise se cresce. Para uns pode ser crise, para outros pode ser uma oportunidade, professor. Nenhum frigorífico do Rio Grande do Sul, como a gente citou antes, foi alvo dessa operação da Polícia Federal. Isso pode ser uma oportunidade para o Estado, para as empresas do Estado ganharem mercado, por exemplo? Eu sou bastante otimista, né? E eu vejo pelo lado positivo da coisa. Eu acho que o nosso sistema de fiscalização precisava de uma chacoalhada, né? Até para poder investir mais em fiscalização, né? Tanto para nosso consumo quanto para o consumo externo, né? Acho que isso vai ser muito bom, né? E graças a Deus, né? As nossas plantas frigoríficas passaram ilesa nesse problema, né? Eu particularmente conheço as principais plantas frigoríficas do Rio Grande do Sul e sei do trabalho do Ministério dentro dessas plantas, né? Um trabalho de fiscalização muito técnico, extremamente técnico, profissionais com mestrado, com doutorado, né? Altamente capacitados e que tem um trabalho muito árduo para manter o padrão de qualidade, né? Que muitas vezes vai contra o interesse do frigorífico, né? Sim. Mas eles fiscalizam, eles bloqueiam, eles interditam, né? Retomam de novo o processo com o objetivo de garantir essa qualidade do produto que vai para a mesa do consumidor, né? A senhora concorda, professora? Aqui a gente Totalmente. Nós, na universidade, a gente tem um trabalho bem grande juntamente com o Ministério. Até, inclusive, antes da entrevista, a gente estava conversando que a gente reconhece que o Ministério ele tem uma atuação, né, como o colega falou, muito técnica, muito séria, e dentro dos frigoríficos, tanto que numa produção, né, cada frigorífico não se inicia a operação sem que seja presente um técnico do Ministério, né, um auditor fiscal que está lá garantindo e fiscalizando a qualidade do alimento que está sendo produzido. Bom, vem aquele bairrismo nosso, né? Gaúcho melhor em tudo. E bom, atestando então para você ficar mais tranquilo, afinal de contas, acredito eu, me corrija se eu estiver errado, como a gente consome muita carne, boa parte da nossa produção emana aqui do próprio Rio Grande do Sul, né? Somos um estado produtor. Sim. Agora, vamos lá para outro estado. E longe de mim falar mal, né, dos nossos queridos, né, dos nossos queridos brasileiros de outros estados, né? Eu não estou aqui, longe do bairrismo, tem muita gente assistindo na internet vão dizer, estão se achando os gaúchos agora, né? Mas, por exemplo, um frigorífico de Goiás estaria contaminado com salmonela e teria exposto o produto para a Europa, teria exportado o produto para a Europa, né? Qual o risco de contaminação? Existe algum risco, né? Quais os males pode causar? A gente cozinhando bem, essa salmonela sai dali, por exemplo? Então, é importante destacar que o Brasil ele tem uma das menores prevalências de salmonela do mundo todo. O que é reflexo, né? Então, como a gente já comentou, do trabalho, né, muito sério e competente que o Ministério faz. Mas, claro, o percentual é super baixo, é menos de 5% da nossa produção, né, de frango, por exemplo, contém salmonela. Mas, mesmo assim, tem o risco. Mas o que acontece? O consumidor, desde que ele trate termicamente esse alimento, a carne, ou seja, desde que ele cozinhe esse alimento acima de 70 graus, então, no caso, uma carne bem passada, o perigo vai ser eliminado. Porque acima de 70 graus, a salmonela, né, que é a bactéria que pode estar contaminando esse alimento, ela já vai ter sido eliminada. Muito bem. Então, já o pessoal já trocando também o prato, né? Eu gostava mais mal passado. Já vai pedir o bem passado, né? O torradinho aquele. Agora, professor, eu falei sobre a produção, né? A gente aqui no Rio Grande do Sul produz mais o quê? Em relação aos outros estados, como Goiás, a gente está numa escala entre os top 5, top 10 dos produtores, para a gente ter uma ideia do nosso mercado. Em termos de produção de frango e de suínos, né? Nós temos a nossa, junto com Santa Catarina e Paraná, nós somos os mais importantes, os estados mais importantes, né? Então, uma cadeia muito importante, tá? E que os resultados afetam muito, principalmente o produtor rural, que é o elo mais fraco dessa cadeia, né? É aquele que tem menor recurso, aquele que precisa, né, para fazer o rancho no final do mês, o comércio desses animais, né? Então, isso me abala bastante, né? Eu sinto muito em relação ao produtor. Em termos da questão dos bovinos,
O nosso estado ele não tem o maior percentual de bovinos, né? O nosso maior está lá no Mato Grosso, na região centro-oeste, região norte, né? Mas nós temos uma produção significativa de carne de qualidade, né? Uma carne que é reconhecidamente de excelente qualidade genética, de qualidade nutricional, de qualidade de certificação, né? E a gente consegue, então, colocar essa carne em mercados então, no caso da carne gaúcha, não é nem na quantidade, sim na qualidade. Qualidade. De novo, vamos se achar. De novo, né? E nós precisamos nos achar, porque é uma forma de a gente competir com a quantidade do Centro-Oeste, né? É nós diferenciar por qualidade. Nós precisamos investir em qualidade, né? E aí vem um outro ponto muito importante, que é a questão de certificação. Né, a certificação da origem desses animais. Lá em 2003, 2004, o Brasil suspendeu a questão da rastreabilidade de certificação bovina, né, abandonou o processo, hoje ele é voluntário, não é mais obrigatório, né? E hoje serviria muito para auxiliar na investigação, né? Rastrear esse processo, certificar a origem desses alimentos, né? E hoje nós temos algumas associações de raças, como a Associação do Angus, a Associação do Hereford, do Devon, né? Que tem programas independentes e que tem como objetivo garantir essa origem e a certificação do que tu estás comendo realmente que está no rótulo ali da embalagem, né? Bela observação, professor. Agora, vamos expandir um pouquinho o assunto. A gente tem a participação da Graciele de Alvorada. Seja bem-vindo, Graciele. Bom, o negócio é o seguinte, ó. Os vegetarianos também no Facebook começaram a dar, né, outro trocadilho, uma patada, né? Começaram a dar um coice nos carnívoros, né? Dizendo, viu, eu tô livre disso. Se vocês fossem vegetarianos ou veganos, não iam passar por isso. Mas aí a Graciele lembra, né? Sou vegetariana, gostaria de saber se estamos livres nos vegetais, hortifruti, dessa corrupção, né? Que passa a partir desse sistema de verificação, de certificação. A gente, ou melhor, ela tá livre? Então, quando se fala de vegetais, né, eu vejo assim que essa questão da corrupção seria, o vegetal que eu estou consumindo é orgânico, é livre de agrotóxicos, né? Sim. Então, assim, eu vejo que essa seria a corrupção que as pessoas, né, poderiam estar... Até mesmo sendo enganados, né? Na medida que o orgânico hoje tem um valor agregado, ele custa mais caro, por exemplo, no supermercado. Mas o orgânico também existem associações e que fazem a certificação orgânica. Sim. Isso é bem importante. Então, o próprio produtor, né, que queira se adequar ao sistema orgânico de produção, ele vai, né, sofrer uma certificação para poder receber o selo de produção orgânica. Essa é a melhor maneira, né, da Graciele, dos vegetarianos que estão nos assistindo, de se certificarem que estão comprando, né, um produto Professor, quer completar, por favor? Sim, para a Graciele, queria comentar com ela que, infelizmente, isso está disseminado em todos os meios, né? E há pouco tempo também teve um problema no CEAS, aqui em Porto Alegre, com hortifrutis com agrotóxico acima do recomendado, né? Teve trabalhos, estudos em cima disso. Então, Graciele, infelizmente, nós temos que estar atento para tudo isso, né? O leite. Né? A operação do leite, o leite compensado. A própria água, né? Teve um processo aí que a água não tinha a qualidade que estava recomendado na embalagem, né? A adulteração da água, né? Então, infelizmente, a gente... aí eu venho o lado positivo, né? De a gente estar mais atento para isso, né? E para a gente garantir aquilo que a gente está comendo. Né? Mesmo que não tenha tanto a ver, a gente acabou de falar sobre a colheita do pinhão também, né? O pessoal colheu antes da época. Bom, enfim... Para encerrar esse nosso assunto, né, o sistema de fiscalização, vamos agora falar, né, que se deixou corromper, dá para a gente perceber que a corrupção agora, como a gente citou nos vegetais, infelizmente, a corrupção está em todas as áreas ou campos da sociedade brasileira. Né? Bom, esse sistema de fiscalização que foi corrompido precisa ser punido, os procedimentos precisam ser revistos na concepção de vocês, existe algo que a gente precisa melhorar. Como confiar agora na fiscalização, por exemplo, nesses selos, nesses certificados? Muita gente pode achar que eles podem ser adulterados ou podem estar num processo de corrupção, né? Olha, do que eu conheço, né, da nossa experiência, o sistema, né, de fiscalização, a exemplo do MAPA, é um sistema centenário, ele é muito robusto. A se ver que o Brasil ele tem essas certificações internacionais e exporta para os países mais exigentes. Mas, infelizmente, né, tem alguns elos da cadeia que se deixam corromper. Mas eu acho que foi uma operação muito importante e legítima justamente para se ter um puxão de orelha. Sim. Né? Para mostrar assim, que a Polícia Federal, que a população tem que estar mais atenta aos produtos que consomem,
Mas eu acredito sim na eficiência da fiscalização, né, tanto do Ministério quanto da fiscalização em si da indústria de alimentos. Professor? Também estou bem tranquilo, né, a respeito da nossa qualidade, né? Acho que foi válida a operação no sentido de, né, fortificar mais, né, e valorizar os bons profissionais, aqueles profissionais que estão lá dentro dos frigoríficos, trabalhando, né, colocando literalmente a cara à tapa para poder garantir a qualidade, né? Eu acho que isso é muito importante. E também punir exemplarmente os profissionais que se deixaram corromper, né, foram corrompidos. Então, acho que isso tem que ser punido nos rigores da lei, né? E, sem dúvida, sempre a gente tem que estar revendo os nossos processos, né? Acho que isso a gente tem que estar atualizando esses processos, né? Para a gente poder garantir, né, o mínimo que é a nossa alimentação, né? Uma dica rápida para o consumidor? A professora falou em certificados, enfim. Então, em relação à carne, né, que é o boom do momento, o que a gente, né, como trabalhamos com a segurança e qualidade dos alimentos, o que a gente indica? Por exemplo, a carne in natura. Nem comprar a carne que está muito vermelha, um vermelho vivo, né, um vermelho assim mais chocante, porque pode indicar que possam ter utilizado algum produto químico para mascarar a qualidade. E nem aquela carne muito escura, que é aquela carne que já tem uma aparência mais ressecada, porque pode indicar que essa carne ficou em temperatura fora de geladeira. Então, o ideal, né, para comprar carne de churrasco, a carne no açougue, é que seja aquele vermelho típico, aquele, né, com aquela umidade bem característica. Então, é uma dica para o consumidor bem importante, né, para estar atento na hora de fazer as suas compras, que vai ter mais chance de comprar um alimento com qualidade. E para o produtor? O produtor, né, ele está muito sentido, né, com tudo isso, mas a dica é a gente seguir forte, né, confiante no agronegócio, que é o nosso pilar aí número 1, né, na economia brasileira, né, e a gente ir depurando com o longo do tempo, né, separando os bons dos maus, né, Denunciando, por exemplo? Denunciando, por exemplo, né, acho que isso é excelente, ficar atento a essa questão de produtos, validade, né, então acho que essa é a dica para o produtor. Gente, muito obrigado por tranquilizar o nosso churrasco sagrado, mas com moderação, tá, gente? Com moderação, né? Isso é importante a gente falar. E vamos seguir a dica da Graciele. Você que é carnívoro também, não fica só na carne, bota um vegetalzinho para assar, se for o caso. Os uruguaios fazem tão bem isso, né, nas parrillas. Enfim, professora, seja bem-vinda, professor também. Muito obrigada. E obrigado pelos esclarecimentos e a tranquilidade que nos passaram aqui, né?